E aí, como é que tá a tua vida? Tudo bem? Olha, presta atenção. De perto ninguém é normal, de longe também não. Nossa sociedade é tão maluca que é possível perceber transtornos em todos os ambientes sociais. Perturbações não faltam, né? Tem gente que cai no vício para tentar fugir delas, mas cai ainda mais no buraco. E como de buraco o VDR entende, traremos aqui a maior referência maranhense em reabilitação, o Dr. Rui Palhano, grife tipo exportação do conhecimento psiquiátrico. Ele já está aqui sentadinho no sofá da TV Guará. Fique à vontade, mande logo sua pergunta aqui ao vivo. E vamos agora às broncas do dia. Tudo aquilo que aconteceu, as situações com o jornalismo presente, o jornalismo de maior credibilidade da televisão maranhense. Atenção! Seguinte, ó, aqui quando a gente fala, acontece. Não é que tem nenhuma mãe de Ná, não. Não é que a vidente que teve aqui ontem, não. Não tem nada a ver com isso. É porque não é que a Justiça Eleitoral está analisando o pedido de cassação do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do BRT? O pedido foi feito pelo então candidato à prefeitura no ano passado, o deputado estadual Eduardo Braide, do PMN. O processo aponta compra de votos e ação ostensiva da prefeitura no asfaltamento de ruas nos bairros da capital durante o período eleitoral. Fomos ouvir o advogado do Eduardo Braide. Em dezembro de 2016, o deputado estadual Eduardo Braide informou em coletiva que iria entrar com um processo pedindo a cassação de Edivaldo Holanda Júnior. O que houve agora nas eleições de 2016 foi exatamente o contrário. Houve um desequilíbrio que está fartamente comprovado nesta ação, que vai ser melhor explicada pelo advogado Dr. Zé Antônio Almeida, e que acabou influenciando o resultado do pleito em função desse desequilíbrio. O processo já está tramitando. Há quase 4 meses após o período eleitoral, o prefeito reeleito ainda responde ao processo, no qual contam atos do candidato durante a eleição que seriam irregulares. Esta ação, ela pretende a cassação dos mandatos, a perda dos mandatos de prefeito e vice e, naturalmente, uma nova eleição em São Luís, porque, inclusive, a decisão foi tomada por maioria absoluta, porque foi segundo turno. Em contrapartida, a prefeitura já respondeu às acusações, mas até agora ninguém foi chamado para depor. Tive notícia que eles alegaram a falta de um litisconsórcio, mas não existe essa situação, porque o litisconsórcio que é necessário é unitário. O unitário é que, quando vai se decidir a mesma coisa para as duas partes, né? O processo continua tramitando e, ao que tudo indica, o resultado sai ainda este ano. Se Edivaldo Holanda Júnior for cassado, haverá uma nova eleição, de acordo com as leis eleitorais. Ela tem até o mês de junho para decidir dar essa sentença. Havendo essa sentença, se a sentença for pela cassação, já é possível o afastamento, né? Embora possa haver recurso, o recurso no direito eleitoral não tem efeito suspensivo. E aí assumiria, até a nova eleição, o presidente da Câmara. Ontem também teve a chapa cassada, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e a chapa que também inclui o Francisco Dornelles. Aconteceu no Rio de Janeiro com o governo estadual e é um caso aí que ainda está repercutindo porque a decisão do STJ não é imediata. Ainda cabe o recurso da decisão, porém, aí vão se desenrolando e aqui no Brasil a gente vê isso acontecendo com mais frequência. Nunca vai ser normal, né? Porque é um processo traumático para a cidade ou para o governo, enfim, para todas as instâncias, né? Tivemos impeachment da Dilma Rousseff, tivemos aí agora esse impeachment no Rio de Janeiro. Esse quase, né? Porque ainda não saiu o Pezão e nem o Dornelles, ainda cabe o recurso. Então, é um processo traumático, mas que também faz parte da democracia. E não é que a história do estado de greve dos rodoviários ainda rende. Depois de rejeitarem 2 propostas dos empresários, os rodoviários voltaram a uma nova reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho para uma outra tentativa de conciliação junto ao consórcio São Cristóvão. E você sabe qual é o problema? É que naquele super, ultra, mega processo licitatório da Prefeitura de São Luís para o transporte público, obviamente, os empresários do consórcio São Cristóvão não pagaram as rescisões contratuais para os trabalhadores. É brincadeira, né? Vamos ver como é que foi? De um lado, os representantes do consórcio São Cristóvão, do outro, os rodoviários. Os trabalhadores rejeitaram 2 propostas dos empresários. A última negada foi o pagamento de 4 parcelas da rescisão, com a primeira liberação para março. A proposta que a patronal fez, nós já levamos para a categoria, foi rechaçada pela categoria em assembleia. Os trabalhadores não aceitaram de forma alguma essa proposta, apesar de, além de ser de 4 vezes, ainda queriam pagar a primeira parcela só dia 1º de abril. Então, os trabalhadores rechaçaram no primeiro plano, não aceitaram de maneira alguma, e a gente está com uma nova contraproposta aí.
O consórcio São Cristóvão foi extinto depois do processo de licitação do transporte público. Alguns funcionários da empresa foram remanejados para outras, mas os direitos trabalhistas e verbas rescisórias não foram pagas até então. Os rodoviários querem um pagamento em 3 vezes com a primeira parcela para o dia 20 deste mês, além do plano de saúde e o cartão operador, que dá passe livre aos trabalhadores no ônibus. A audiência é uma forma das duas partes entrarem em acordo. Segundo o procurador, é a forma mais simples para que o impasse seja resolvido, ao invés de ir ao julgamento, podendo ser um processo bem mais lento. O papel do Ministério Público hoje é tentar um acordo entre as partes para que ocorra principalmente o pagamento dessas verbas rescisórias. É o seguinte, eu nunca vou esquecer da cena que eu vi semanas atrás, ainda na reportagem, com relação a também problemas dos rodoviários lá da garagem São Benedito. Eu vi uma das cenas mais deploráveis de tempo de cobertura, sinceramente. O próprio proprietário filmando, tentando acuar a galera que estava lá fazendo protesto, fazendo piquete na porta da garagem. Então eu espero muito. O Benedito Filho, né, que é o filho do Benedito Pires, que é o proprietário da empresa São Benedito. Então é o seguinte, essa situação de trabalho, da maioria das empresas, boa parte, né? Porque todo mundo reclama, todo mundo chia com relação aos direitos básicos que eles têm. Então, quando alguém quer fazer alguma coisa, os trabalhadores, eles são cesseados, são tolhidos, têm medo de perder o emprego. Então, esse tipo de reunião, esse tipo de atitude, né, do sindicato e das instituições é importante para que eles tenham, enfim, formas de sair, digamos assim, deste bloqueio com relação aos seus direitos de trabalho. E isso prejudica muito a qualidade e a produtividade dessa galera que circula aí, que segura a barra do transporte público de São Luís, que não é fácil. Nós só temos um modal apenas, e ele precisa ter qualidade muito melhor. Enfim, e como falamos na edição de ontem, a edição número 4 do VDR, seu Saulo. Durante a entrevista do vereador Paulo Vitor, do PROS, estava rolando uma confusão lá no anel viário, onde os proprietários dos famosos carrinhos foram surpreendidos com uma operação da SMTT. Várias denúncias de sindicatos teriam levado à ação. Vamos ver o que foi que aconteceu. A operação integrada aconteceu no anel viário em São Luís. Por lá, cerca de 20 carros foram apreendidos, fazendo o transporte irregular de passageiros. As polícias militar e civil, Ministério Público e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes coordenaram a ação. Além do transporte irregular de pessoas, também foi detectado alguns carros aqui com IPVA atrasado. Inclusive carteiras também vencidas de habilitação, certo? Várias situações, não apenas o transporte irregular de pessoas, mas também algumas infrações de trânsito. Os chamados carrinhos atuam sobretudo na área Itaquibacanga e todos os dias levam e trazem pessoas dessa região da cidade para o centro de São Luís. Segundo a Polícia Militar, a operação foi em resposta a uma ação movida por sindicatos no Ministério Público. Os motoristas ficaram revoltados com a ação e dizem que vão cobrar respostas. Então a gente vai procurar quem são as pessoas que de fato estão envolvidas, né, as autoridades competentes, para a gente buscar um entendimento jurídico com relação a isso. Por quê? Existe a súmula 510 que não prevê a apreensão dos carros por transporte irregular de passageiros, somente por CR e LV atrasado, certo? A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes não se pronunciou, mas segundo este motorista, eles foram autorizados a trabalhar nesta área e disse que ficou surpreso com essa ação. Nós estamos aqui porque o secretário nos concedeu de boca esse espaço aqui para que nós não ficássemos ali prejudicando o trânsito, como nós ficávamos antigamente. Aí foi acordado o seguinte, que todas as vezes que houvesse algum tipo de evento aqui dentro da passarela que fosse usado, nós estaríamos ficando fora ou então não circularíamos nessa área parando. Wallace, deixa eu falar uma coisa pra você. Vale pra todas as profissões. De boca, não vale nada. Palavra assim, uma informação dessa, você tem que procurar algo institucional. Agora dizer, não, fulano de tal de boca disse que a gente podia ficar aqui. Não funciona assim. Institucionalmente, não. Institucionalmente, não. Então, uma promessa de boca vale muito pouco ou quase nada. Os motoristas alegaram que a prefeitura havia liberado a circulação TP Vambora, dos carrinhos na região do anel viário. A prefeitura preferiu não se pronunciar sobre o caso. Uma pergunta apenas, não um comentário, uma pergunta. Como é que a população daquela região
do Anjo da Guarda ia se virar se não fosse os carrinhos? Como que eles iam se virar? Eles têm uma opção melhor? Nós só temos um modal de transporte público aqui em São Luís do Maranhão. Um modal apenas. Enfim, um amigo nosso que anda torto, rapaz, que anda mancando, pé de marreca. Ele todo dia vem com uma reclamação aqui. E são reclamações boas, ele é um bom pauteiro, viu, pé de marreca. O quadro Voz da Comunidade vai virar pé de quaquá. Vamos ver o novo quadro do VDR. A gente pensou em Voz da Comunidade, mas eu acho muito mais produtivo, interessante a gente abrir um precedente para um grande telespectador e produtor da televisão maranhense mundial da América Latina. Ele, o pé de marreca, com o problema da comunidade. Põe aí. Olha aí, Danilo, que chave, esse buraco aí, essa tampa de esgoto aí, ó, como a mulher tá desviando, já tá mais de 2 meses aí, desde dezembro, pedindo pra Caema, pra vir, até agora eles não verão como tá aí, ó. Pau aqui no meio, aqui, as pessoas ficam aqui, ó. Já caiu criança aqui dentro, que quando choveu, tava cheio de água, olha aí, ó. Pô, isso é uma falta de vergonha, de respeito com a comunidade. Vem aqui, ó. Aqui é ao lado da igreja, ó. Será que mesmo com a igreja aí, ó, o prefeito não manda fazer, já que ele é evangélico, não manda fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu sou um telespectador que tô passando e tô vendo isso aí, ó. Essa pouca vergonha. Olha aí, ó, os moradores tudo olhando aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí como o vizinho tá injuriado, indignado aí, ó. Injuriado, zangado. Tá vendo? Brabo. Vou perguntar pro senhor aqui. O que o senhor acha desse buraco aí? O buraco tá muito grande. O buraco tá muito grande. Tá grande mesmo. Tá vendo aí? Essa foi a de marreca. Produção, arranja o contato desse sujeito que eu quero ele todo dia mandando um vídeo pra cá. Que eu tenho uma narrativa, uma descrição e o cabo ainda falou assim, rapaz, o buraco tá muito grande, tá o pau enfiado no meio, tá na frente da igreja aqui. Faltou só a referência do bairro. Qual é o bairro mesmo? Lá no bairro de Fátima, né? No bairro de Fátima, esse buraco aqui que dá pra caber o quê? O VLT cabe aqui todinho. Se botarem o trilho pra o VLT cair aqui dentro, cabe. Não precisa pagar aluguel, não. Qual é a rua? Rua Dagmar Desterro. Atenção, isso aqui, ó. Isso aqui é uma garagem, uma garagem subterrânea. Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer aquela saída das Tartaruga Ninja, não tem? Quem mora lá embaixo, todo mundo comendo pizza. Olha aí o buraco da Tartaruga Ninja, vem aí, ó. Todo mundo descendo pra cá. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem que sair o ratinho, aquele ratinho lá comer pizza, o mestre Splinter, tchá! Aí pula aí desse buraco aí. Meu Deus do céu. Enfim, essa é a Voz da Comunidade. Você também pode mandar a sua reclamação para 99194-4073. Palavra minha. Tudo que você mandar a gente coloca na íntegra, sem cortes, com a sua narração. Descreva o problema da sua comunidade, o problema do seu bairro. Porque se eu posso ter 1,5 milhão de repórteres, para que só um? Você pode ser o repórter do seu bairro, da sua comunidade. Mande para cá, 99194-4073, também para qualquer outro tipo de participação, tá bom? O programa tá muito bom, mas nós temos que ir pro intervalo e ainda teremos mais notícias e uma entrevista com ele, Rui Palhano. Rapaz, tá fazendo fila aqui de gente aqui para se consultar. Júnior Guarato quer fazer uma consulta ao vivo, hein? Não? Precisa não? É, porque já tá reabilitado, né? Não precisa fugir não, ele vai estar aqui para falar disso e também de outras situações com relação à mente humana. Voltamos daqui a pouco com o VDR, o primeiro quase talk show da televisão maranhense.